Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Hoje nós não vamos fazer um videozinho de teste de voo com drone, mas sim nós vamos ver aí uma avaliação técnica sobre esse drone aqui, ó. É o LYZ RC-L100. Vamos ver aí se esse drone aqui é realmente bom ou não na parte técnica, né? Na parte sobre os seus componentes. Como eu não sou o melhor da área para poder falar para vocês se esse drone aqui é realmente bom ou não, tá ok? Eu vou chamar aqui o meu amigo, o Vitor Corleone. Para quem não conhece, é um dos melhores, né? O maior aí técnico em drones aqui de BH e também do Brasil também, né? O Brasil todo conhece ele. Então eu vou chamar ele aqui para poder mostrar esse dronezinho para ele e ver o que ele acha. Vou entregar nas mãos dele para ele poder consertar para mim, né? Não sei se vocês já viram, mas eu perdi esse drone aqui durante um teste de voo, tá? Então esse motorzinho aqui, ó, ele tá com um problema, tá? Na queda dele ele danificou e eu vou entregar na mão dele para ele poder fazer aí o reparo para mim. E ele, assim que ele desmontar, né, ele vai ver aí se o drone é bom ou não, os seus componentes internos aí é bom ou não, beleza? Então pessoal, não perca, tá? Fica comigo até o finalzinho do vídeo para você ver todos os detalhes sobre esse dronezinho aqui. Eu particularmente, nos meus testes práticos aqui, eu já condeno esse drone, tá? Para mim já não presta, mas vamos ver aí o que o Vitor vai falar sobre isso. No finalzinho do vídeo eu vou dar uma conclusão final aqui, beleza? Então vamos chamar ele aqui primeiro. É uma técnica assim, bem simples, né? Vou poder chamar o Vitor. É assim, ó. Ô Vitor! Aí, respondeu ali em cima gritando, já vai. Vamos esperar ele aqui então. E assim que ele chegar, eu vou entregar o dronezinho na mão dele aqui, beleza? Uma eternidade depois. E aí, Vitor, beleza, Zé? Ô, me fala aí, você já viu o dronezinho de 2 bracinhos? Pega no meu ovo. Ô Vitor, você acredita que esse drone aqui, eu fui fazer um voo com ele e ele despencou do nada lá de cima? Perdeu a estabilidade e esse bracinho que você vê que tá bambinho, golpes de caráter. esse drone aqui durante os testes ele acabou caindo lá de cima, despencou. E aí, vou te entregar para você arrumar para mim. Vamos ver o que se passa. Bom, o motor dele é giratório. O daqui tá travado e o daqui tá solto. Então, cara, a princípio eu ativei o return to home dele e o drone foi embora. É um defeito de fabricação, viu? Esse motor aqui deveria... Eu vou te entregar ele para você fazer, você arrumar ele para mim, aí você já dá uma avaliação técnica para ver o que você acha desse equipamento. A parte dos pelo componentes. que dá pra ver da placa, a placa dele tem um capacitor maravilhoso, hein, rapaz? E a placa, nossa, tem 2 capacitores monstrões. Pode ser que seja um drone legal. Que marca que é esse trem aqui? Esse aí é o LYZ RC modelo L100. Pode ser que seja legal, hein, velho? A placa dele é grossa, hein? Gastaram pra fazer a placa. Não pentei nem cabelo. O canal do Cleiton, beleza, hein, gente? Eu não pentei nem cabelo. Esse aqui é o Vitor Corleone, um dos maiores aí técnicos em drones, não só de BH, mas também do Brasil todo aí, ó. Vamos ver como vai ser a avaliação técnica dele aí. Houve um problema na hora que você foi fazer o retorno. Olha só, no lado de cá não tem nenhum arranhão. Se fosse uma queda e ela danificasse esse motor, na verdade é um rotor, tá? Temos o motor e o rotor que ele faz esse movimento. O de cá tá perfeito, só que o daqui não está. E não há nenhum indício de queda. Não tem nenhum arranhão. Nós vamos dar um jeito nele, vai ficar legal. A princípio parece ser algo inovador, né? Porque ele conta com uma câmera de chão, né? Que é a Full Optical Camera, e um sensor. É algo legal, é a mesma tecnologia usada no X17, no Zino 2. Pode ser que seja legal, no Film X8 Mini. Esse drone aí é a cópia do V-Copter da 00, o Falcon. O Falcon custa 8 mil, aí eles fizeram uma cópia mais barata, né? Vamos ver o que sai. Mais a princípio aqui, olha, eu voto em defeito na hora de fabricar este especificamente.
Se eu te falar que 2 youtubers já perderam esse drone aí por não informar o nível de bateria. Simplesmente estava com 1 ou 2 pontos de bateria e o drone simplesmente pousou onde ele estava. No aplicativo aparecia? Aparecia que aparecia o nível da bateria que estava fraca, mas ele não ativava o retorno de home e simplesmente pousava, não obedecia os comandos. O motor é o mesmo do X4, hein? Parece ser bom o dronezinho. Nós vamos ver a respeito desse indicador de LED. Cadê a bateria dele? A bateria está aqui dentro. Então, pessoal, é o seguinte, vou entregar aqui na mão do Vitor e vamos ver aqui o que ele vai falar, né, a respeito aí, na hora que desmontar, na hora de fazer os testes aqui, para poder ver a avaliação técnica dele aí. Olha, como ele usa só 2 motores, o tempo de voo dele deve ser bom, né? Você já testou esse drone, né? Você acredita que no primeiro voo, o voo de primeiras impressões, o drone já despencou lá de cima. Que coisa, cara. E a bateria dele parece ser... Não deu tempo nem de fazer o tempo de voo, modo de voo, deu para fazer nada. Bom, na bateria ali tem 2 LEDs acesos, cara. Vamos lá. Eu vou ficar na sombra porque tá um calor monstrão e não tem nenhum barzinho aberto para eu tomar uma cerveja, né? De qualquer forma, vamos ver uma parada. Como eu havia pensado, o sistema operacional vai ser o mesmo do JJRC X17. A placa está pedindo conexão, então o bind não foi avariado. O galho aqui é que o motor realmente não está muito bom. Nós vamos dar um jeito nisso. Vou ligar aqui o controle. Em relação ao gimbal, um gimbal de 2 eixos, bem simplesinho, né? Não vai ter nem necessidade do controle. O que eu precisava desligar o GPS, aí ele estabiliza, na hora que você coloca no chão e espera um tempinho, ele estabiliza a câmera. Ah, é? É. Então vamos ver. Novo, né? Vamos ver como é que funciona. Despencou mesmo? Despencou. Tem vídeo lá no canal, depois eu te passo o link pra você conferir lá. Que eu quero ver. Controle. É o mesmo sistema. Vou desligar aqui o GPS. Do X17. Olha lá, já estabilizou. Já estabilizou. Aí, ó. Um pequeno ruído no motor. Eu vou ligar aqui, vou dar partida, segura pra você ver, ó. Pode ir, vai lá. Olha lá. Um lado só que movimenta. Tá falhando. Tá falhando é muito. De qualquer forma, esse gimbal aqui eu vou ter que dar uma mexida. Mostra o pessoal, tá dando um barulhinho. Esse barulhinho não é bom na hora de estabilizar as imagens. Beleza, nós vamos mexer nele e vamos ver como é que vai ficar, né? Fechou. Então é isso aí, pessoal. Aguarde aí que daqui a pouquinho o Vitor vai fazer o vídeo aqui e vai mandar pra mim poder mostrar pra vocês, beleza? Olá, seguidores do canal do Cleiton Costa DRN. Cleiton me enviou esse drone aqui para que eu pudesse fazer uma análise, claro, e uma reparação do drone também, né? O que ocorre? O reparo inicial eu já até fiz, até apareceu no meu canal, e eu já deixei a bateria aqui carregando justamente para fazermos um primeiro teste de voo quando ele vier buscar o drone daqui a pouco. Mas ele me pediu fazer, para que ele postasse no canal dele, uma análise com o meu ponto de vista, uma análise técnica da parte de manutenção. Assim, a respeito de voo, o Cleiton, ele é um expert em voo com drones, né? Ele realmente tem um conhecimento muito bom de pilotagem de drones. Mas ele pediu que eu fizesse essa contribuição de caráter técnico a respeito de outros elementos. Bom, eu vou começar então com a placa do drone. Eu até comentei no meu vídeo que eu gostei muito da qualidade técnica dos materiais da placa. Algumas pessoas relatam na internet que estão tendo problemas de queda com esse drone. Eu estou fazendo aqui algumas proteções nessa placa em relação aos soquetes. Não são, deixo claro, o motivo das quedas desse drone. Eu ainda vou fazer os testes de voo com o drone, mas enquanto eu fazia a manutenção, eu verifiquei que o soquete de GPS
estava saindo do lugar. Quando você está voando com um drone e aperta o retorno automático, o return to home, como vocês gostam de chamar, e se nesse meio tempo você perder todos os sinais de satélite, você terá problemas sérios. O drone simplesmente passa para modo altitude e aí paciência. Em relação à placa do drone, eu havia dado a minha opinião pessoal de que eu gostei. Gostei muito da produção física dessa placa, sabe? A disposição dos componentes, o processador da placa, ele vem muito protegido. Acredito, inclusive, que numa eventual queda na água, o que iria estragar nesse drone? Esse primeiro capacitor, que vem próximo à entrada da bateria, e alguns resistores. O processador estaria protegido. E aí, nesse caso, diferente de alguns drones até mais caros do que esse, o processador sairia totalmente ileso dessa porrada com o meio líquido. Em relação ao compasso magnético desse drone, ele é exatamente o mesmo do SG-906 Pro 2, do SG-907 Max e do SG-908. Isso em relação ao compasso magnético. Então, eu vou fazer uma alteração que eu gosto de fazer nesse compasso magnético. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, de um compasso magnético compatível também com esse drone. Eu acredito que tenha um aqui também. Não tem um em mãos aqui não. Eu achei que estava aqui no meio das minhas coisas. Não, eu já guardei. Mas o compasso magnético desses drones 907 Max, 906 Pro 2 e 908 é compatível com o desse drone. Então seria possível fazer uma alteração de compasso. Mas o que eu vou fazer aqui é algo diferente. Nos SG 906 e 908, eu costumo fazer uma alteração para limitar a interferência da bateria no compasso magnético. O que ocorre? Nesse drone aqui eu verifiquei que ele até tem um isolante, mas um simples isolante não é suficiente para impedir que a sua bateria do drone se torne um foco de interferência magnética. Não estou dizendo que isso é um defeito desse drone, mas eu vou fazer essa alteração para ver se fica melhor. Em relação à antena dele, a antena dele é de boa qualidade, tá? Mas eu não gostei da posição em que ela fica no drone. Eu vou fazer uma alteração para que essa mesma antena fique numa posição mais vantajosa em relação à distribuição de energia. A antena tem esse formato, tanto a do controle quanto a do drone. Deixa eu pôr aqui para que vocês possam ver. Esse pontinho aqui. O correto é que a antena fique assim para o drone. O drone tem que ver isso aqui e não isso aqui. Tanto a antena do drone quanto a do controle devem ficar uma de lado para o outro, como duas pessoas em pé, uma de frente para a outra. Nunca assim. Nunca assim. Sempre dessa forma. Mas, analisando especificamente o drone, vamos ligá-lo, né? Vou colocar aqui a manta e vamos ligá-lo. Esse drone chegou aqui com defeito. Segundo o Cleiton me relatou, o drone estava voando e havia um conflito entre bateria, né? E ele acabou apertando um retorno. Parece que a bateria no drone indicava uma carga, no controle outro. Beleza. Vamos ligá-lo aqui. É um bicóptero, né? Ele possui apenas duas hélices. Em que pese
você tenha com isso uma redução do consumo, você também tem um risco maior de queda. Mas esse drone estando em condições perfeitas de uso, você não terá problemas. Vamos esperar só ele estabilizar, né? A necessidade de um tempo de estabilização. Em relação ao sistema operacional, é um sistema operacional que é usado em drones SG-906 Pro 2, SG-907 Max, os antigos, o novo não, porque o novo modificou isso daí. E também é usado nos drones JJRC X17. O X17, especificamente, eu preciso fazer uma alteração em todo o compasso magnético de drones que chegam aqui para conserto. Em relação a esse drone, eu também farei a mesma alteração para ver se ele vai ficar um pouco melhor. Quando um drone está voando e você precisa apertar retorno automático, ou mesmo sem precisar apertar, houver necessidade de um retorno, se nesse meio tempo você perdeu o sinal de satélite ou se o seu compasso magnético ficar inoperante, o seu drone ou cai, ou orbita, ou vai em direção a qualquer local, independente de você tentar puxar o seu controle de volta ou não. Quando os seus LEDs estão piscando, não há segurança de voo. É necessário algum tipo de calibração para que você possa efetivamente voar com segurança. Apenas com LED fixo, o seu drone está seguro para voar. Vamos acionar o motor para que a gente verifique em relação ao funcionamento desse motor. Olha, eu particularmente achei muito charmoso isso aqui, viu? Quando está em funcionamento, os motores se compensam para que ambos tenham condição de voo. Num drone convencional, nós temos 4 motores, 2 lado A e 2 lado B, que fazem movimentos, os da frente ao interior do drone e os de trás ao exterior, no movimento centrífugo, os da frente centrípeto. Mas, num bicóptero, nós temos apenas 2 motores. E esses 2 motores trabalham da seguinte forma. Se formos considerar um drone, esse daqui seria o dianteiro esquerdo e esse aqui o dianteiro direito. Essa compensação dos 2 motores traseiros é feita pela direção em que os motores ficam. Eu acho interessante esse sistema. Porém, tratando-se de um bicóptero, nós temos que entender algumas particularidades. Se um dos motores apresentar problemas, ele vai cair. Esse drone possui até uma boa qualidade de fabricação de peças. Esses protetores em amarelo fui eu que coloquei. Mas a qualidade da placa, em relação à distribuição dos componentes, eu achei interessante. Mas, depois que eu fiz a primeira manutenção, e ele até já vinha vindo buscar o drone, mas o drone voltou a apresentar o mesmo problema em relação ao motor e ao rotor do lado esquerdo. O geral, em relação à fabricação das peças do drone, eu havia dito num vídeo anterior que eu daria uma nota 8. Mas, considerando essa fragilidade desse sistema, da estabilização do drone, tendo em vista o posicionamento dos braços, em relação à qualidade de voo, há que se considerar algumas coisas, viu? Eu realmente não fiquei satisfeito com o que eu vi. Há necessidade de ter uma certa cautela. E o problema é que, assim, pelo que eu vi desse bicóptero, não é algo que dá para se corrigir, não. Vai ser isso ali. Em relação ao gimbal, são 2 motores escovados. Eu não sou muito fã de motor escovado em gimbal.
mas produziram dessa forma, né? Paciência. E em relação aos motores do drone, são motores semelhantes ao do SX4, não são de má qualidade não, são de uma qualidade legal, mas esse problema que está acontecendo no braço desse drone realmente é para se acender um sinal de alerta. Bom, em relação à estrutura do drone, é algo novo, né? A gente vai ter que avaliar isso no voo. Eu vou terminar de arrumar esse drone e vou fazer um pequeno voo ali, né? Claro, o voo final vai ser feito pelo Cleiton. Mas, analisando a estrutura do drone, ele possui uma Fluor Optical Camera, ou câmera de chão, simplesmente. Que é uma câmera voltada para o chão, que funciona como um sensor de altitude, um altímetro. E também possui um sensor de LED, também é funcional. Em relação ao gimbal, esse gimbal chegou com alguns problemas, estava trepidando muito. Agora até está bom, mas eu vou encerrar essa minha análise com o drone voando, porque não adianta a qualidade interna das peças ser boa se o objetivo final, que é o voo, não ser bom. Alguns drones possuem péssima qualidade de componentes internos, porém o voo é muito prazeroso. Como vocês viram aí, esse modelo de drone, infelizmente aí, não teve um bom desempenho na sua fabricação, tá? O Vitor citou alguns detalhes sobre alguns componentes internos aí, ter boa qualidade, mas no modo construtivo dele em si, não apresentou boa qualidade, tá? Infelizmente. Pode ser que quando eles venham fazer um novo modelo ou venham aprimorar, né, aperfeiçoar esse modelo que eles fizeram agora, né, consertando todos os problemas que ele vem apresentando, tá? Quem sabe com isso venha aparecer um drone com melhor qualidade, com melhor estabilidade, que tudo funcione corretamente, que o seu GPS funcione corretamente, que o nível de bateria também funcione corretamente. Mas nesse primeiro momento, eu não recomendo a compra desse drone, tá? Para quem ainda não viu, eu vou deixar um cardzinho aqui no canal para vocês verem o teste que eu fiz com esse drone. Infelizmente ele caiu do nada enquanto eu realizava o voo. Poderia ser um drone muito melhor, por ter um design bem interessante, por ser parecido aí com o Falcon da 00, né, que é o V-Copter. É um drone que no primeiro momento apresentava aí ter uma boa desenvoltura, né, um bom desempenho, mas infelizmente é nos testes práticos que a gente consegue reparar que realmente não é tudo aquilo ali que o fabricante promete. Então, se você tem esse drone, se você já adquiriu o seu, tome bastante cuidado, não faça long range, tome cuidado aí no retorno de home, porque senão o drone pode ir embora. E se você ainda não comprou esse drone, nesse primeiro momento, não recomendo você a comprar um, tá? A não ser que venha aí um próximo lançamento que tenha corrigido todos esses problemas. Enquanto isso não acontece, não compre desse drone, compre qualquer outro modelo, tá? De menos esse, para você depois não ter problemas futuros na hora de realizar o seu voo, para você depois não se frustrar, tá ok? Então é por isso que eu estou fazendo esse videozinho com essas informações técnicas, né? Com alguém que conhece, para poder te passar essas informações melhor do que eu, tá ok? Para poder ajudar você que está em busca de informações mais detalhadas antes de realizar a sua compra. E se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito, pô pessoal, ó, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, inscreva-se e fique por dentro de todo o conteúdo que eu apresento aqui no canal. Então você sempre ficará por dentro de tudo e não vai perder nada. Relembrando, deixa aqui embaixo os seus comentários, o que você achou de todas essas informações, se foi útil para você ou não, tá ok? Se era essa informação que você estava buscando antes de realizar a compra desse drone, porque é um dronezinho diferente, é um dronezinho aí de 2 braços, então muita gente fica na dúvida, pô, será que esse drone presta realmente ou não? Será que eu gasto meu dinheiro para comprar esse drone? Então pessoal, é no vídeo aqui do canal que você vai ter várias informações de vários drones. Então eu gosto de ajudar todo mundo, trazendo sempre um conteúdo muito importante e que é válido, né, que ajuda todo mundo aí que está iniciando no hobby, ou se você já tem um e já quer evoluir para um próximo, tá? Então fica aqui no canal que sempre tem todos os conteúdos, tá ok? Então deixa os comentários aqui embaixo, o que você achou disso, e curte e compartilha esse vídeo aqui para mais pessoas também terem conhecimento
das informações desse equipamento, beleza? Então é isso aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!